Olá, sou Fernanda Manhães, hepatologista do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje com a doutora Carolina Mocarzel, ginecologista obstetra, e nós vamos então falar sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica e a síndrome dos ovários policísticos e a relação entre essas duas patologias e o que a gente tem na atualidade. Vamos tentar então fazer uma interface do que o hepatologista e o ginecologista eles precisam estar caminhando juntos nessa doença. A síndrome dos ovários policísticos ela é endocrinopatia, mais comum das mulheres de idade reprodutiva. Essa prevalência de 8 a 13%, tem algumas variações na literatura em função da etnia, mas fica em torno desse número. E a grande verdade é que essa é uma doença que ela não está restrita ao contexto reprodutivo. Quando a gente olha o nome ovário, às vezes parece que é uma doença muito mais do ginecologista, e a gente vai conversar um pouco que, na verdade, ela é uma doença de uma equipe multidisciplinar. A gente faz o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, na verdade, através dos critérios de Roterdã, que pela Sociedade Europeia em 2018 eles foram modificados, mas classicamente a gente tem que ter 2 dos 3 critérios acima. A irregularidade menstrual, que muitas das vezes na literatura a gente vai encontrar como oligomenorreia, que de uma forma mais fácil, né, ciclos menores do que 21 dias ou acima de 35 dias. O hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, lembrando que o laboratorial, a avaliação é através da testosterona livre principalmente, e uma ultrassonografia com volume ovariano maior do que 10 ml, ou uma contagem dos folículos antrais maior do que 20 em cada ovário. Lembrando que a SOP é um diagnóstico de exclusão, então a gente tem que também excluir outras causas de hiperandrogenismo para fazer esse diagnóstico. Existem alguns trabalhos que se propõem a avaliar os fenótipos da síndrome de ovário policístico, onde através dessa combinação dos sinais e sintomas, a gente teria 4 fenótipos. A verdade, a gente conversou disso antes, né, de fazer essa apresentação, é que do ponto de vista prático a gente tem dúvidas do que isso é relevante, mas 2 informações, né, que a gente estava trocando ideia antes de fazer essa apresentação, e que o que a gente sabe é que os fenótipos com maior componente androgênico talvez tenham uma maior associação com alterações metabólicas mais relevantes, e que quanto mais, né, dos 3 fatores, quanto mais fatores a gente vê, ou seja, a mulher que tem 3 fatores também pode ter uma tendência de piora metabólica. A verdade é que para a SOP, eu vou passar rápido disso, porque no último slide a gente vai falar um pouquinho, né, de tratamento. Não tem um tratamento universal, né? Vou deixar para a Fernanda, mas a questão do estilo de vida é um ponto muito relevante. Ela não é uma doença só do ovário, né? Em relação à atuação de possíveis medicamentos, os focos vão estar direcionados para resistência insulínica, gerenciar uma ovulação quando for um desejo reprodutivo, e o excesso de androgênios em função das queixas de hirsutismo e de acne. E o tratamento é dinâmico, porque essa mulher é dinâmica. Então, uma mulher que não ovula e que agora quer engravidar, eu vou focar na ovulação, né? Mas o estilo de vida, a gente vai falar disso, é uma das pernas que não se negocia. E eu vou passar a bola com a Fernanda com uma consideração que me chamou muito a atenção. Em a parte de ginecologia, e nos artigos de ginecologia falou-se muito pouco da doença gordurosa não alcoólica. E quando eu achei esse comentário sobre uma publicação do New England sobre síndrome de ovário policístico, e depois tem uma carta para o editor fazendo essa consideração. Olha, você em nenhum momento, quando fala da doença, fala de doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, acho que a gente tem que ligar um sinal de alerta para falar o seguinte: olha, Fernanda, eu preciso trabalhar junto com você, ou preciso pelo menos saber que eu tenho que te encaminhar, né? Vou passar a bola para você. Acho que é isso mesmo. Cada vez mais a gente percebe que a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela envolve várias especialidades, é um mesmo doente que se apresenta de uma forma ou de outra, e a gente vai ter que estar bem atento, né, qual a manifestação que ele vai apresentar e o que a gente vai fazer. Aqui é sempre importante a gente falar o quão prevalente, quão importante é esse diagnóstico, né? A doença hepática mais comum no Ocidente e é a principal causa de transplante em mulheres. Então, você vê, além de prevalente, ela gera fibrose, ela evolui para cirrose, a presença do CHC, independente de ter cirrose ou não, que antes a gente tinha nas doenças virais a obrigatoriedade de ter cirrose para apresentar o CHC, hoje em dia a doença hepática gordurosa ampliou muito isso, então é uma doença prevalente, a prevalência estimada na população mundial chega a 35% da população mundial. Alguns estudos, ontem a professora Elisabetta falou de uma prevalência até de 44% em determinadas regiões do mundo. Então,
muito prevalente, e se pegar o subgrupo de obesos e diabéticos, a prevalência chega a 75%. Então, uma doença que tem potencial gravidade, uma evolução subaguda e crônica e muito prevalente no mundo na atualidade. Agora, algumas publicações envolvendo a doença hepática gordurosa e a síndrome dos ovários policísticos, geralmente publicações gastroenterológicas e na área de hepatologia. Então, a síndrome dos ovários policísticos, como essa condição clínica de risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica, a primeira conexão foi feita em 2005. Você vê que há muitos anos atrás já havia essa conexão, mas isso ficou um pouco perdido aí ao longo dos anos, e aquela publicação que a Carolina falou é de 2016. Então, a gente tem aí, de 2016 para cá, esse link mais irrestrito. Elas compartilham o mesmo contexto metabólico, então aquele paciente com resistência insulínica, hiperinsulinemia, diabetes e com aumento do risco cardiovascular. E muitas vezes vai ser o paciente sobrepeso ou obeso. Então, a prevalência nos pacientes com SOP chega a 55%. Então, você vê que aumenta a prevalência em relação à população geral. E o inverso também acontece. Então, o SOP também tem maior prevalência nos pacientes com doença hepática gordurosa. Então, esse paciente teria maior risco de doença avançada ao diagnóstico, maior risco de progressão de fibrose. A gente conversou também sobre isso, talvez porque é aquela menina jovem, né, que faz um diagnóstico de SOP na adolescência ou na idade adulta mais precoce, ao longo dos anos ela pode evoluir para fibrose. Então, não sei se tem uma evolução mais rápida, mas é uma doença que pode acometer desde a adolescência. Então, a menina com SOP, já sobrepeso, com aqueles critérios de síndrome metabólica, se ela não for tratada e não tiver o diagnóstico da doença hepática gordurosa feito, a gente pode evoluir para uma complicação e um acometimento hepático mais importante. Esse estudo de 2007, de Gambar e Gelva, ele chegou a encontrar uma prevalência de doença hepática gordurosa em 55% dos pacientes com síndrome dos ovários policísticos. E quase 40% desses pacientes eram magros. Então, mais uma vez, aquele biotipo obeso, aquele pacientinho, aquela mulher, né, gordinha, que a gente olha e fala, essa aí eu tenho que investigar esteatose, esteatohepatite, isso nem sempre, quer dizer, 40% dos pacientes vão ser magros ou vão ter um IMC normal. Então, ele questiona, o SOP aumenta o risco de desenvolvimento de doença hepática gordurosa nos pacientes magros? Provavelmente, hoje a gente entende que sim. E a apresentação de doença hepática gordurosa nos pacientes com SOP independe da obesidade? Num grande percentual dos pacientes, independe da obesidade, mas a gente hoje entende que aquele perfil de pacientes metabolicamente obesos, apesar de não terem um IMC alterado. E essa frase me chamou muito a atenção da gente tentar entender a doença é uma só, né? Ele vai apresentar como doença hepática gordurosa não alcoólica no fígado e como síndrome dos ovários policísticos no ovário. Então, a gente tem que entender essa mulher, essa paciente, como uma paciente única que tem que ser vista em todos os seus aspectos. E agora volto para a doutora Carolina. Então, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, quer dizer, a gente não está falando de uma doença que está muito atrelada entre o síndrome dos ovários policísticos e a doença hepática gordurosa, pouco diagnosticada pelo ginecologista. O ginecologista ainda pensa pouco, acho que de uma forma geral, acho que a gente pode falar isso. Então, será que faria parte da investigação dessa paciente lá, quando faz o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, fazer uma elastografia hepática, pelo menos para a gente entender como é que está o fígado dessa paciente, ou se a gente só faria se tivesse elevação de transaminases, como seria a condução dessa paciente? A gente não tem essa resposta, vamos tentar debater e chegar num consenso. Eu acho que talvez eu vou inverter. Ao invés de dar essa resposta, eu vou fazer um outro raciocínio. Por exemplo, para o ginecologista, já é muito claro, por exemplo, que essa paciente, em função da resistência insulínica, dependendo da avaliação da glicemia dela, eu vou fazer metformina. O ginecologista já está condicionado, por exemplo, a questão de metformina, ganho de peso. Um outro gancho que a gente pode falar depois é até do inositol. Acho que a gente agora tem que conscientizar o ginecologista que esse fígado também é alvo de um estudo. De investigação. De uma investigação, né? Então, um olhar mais cuidadoso para a transaminase, trocar uma ideia com o hepatologista, né? Será que cabe ao ginecologista pedir essa elastografia? Não sei, mas talvez cabe encaminhar um hepatologista, como eventualmente quando essa glicemia não está adequada, ela não tem uma resposta muito boa à metformina, exatamente, né? A discussão de um suporte multidisciplinar. E é por isso que a gente tem que falar desse assunto. E esse exemplo, para mim, é muito claro, né? A metformina, ela é embutida no manejo da gente para a SOP com muita tranquilidade. Eu não ligo para o endócrino para começar uma metformina na SOP. Será que eu preciso também
tá treinada para entender que esse fígado também é órgão-alvo da doença e talvez estudar mais junto com vocês para eu te encaminho ou a gente vai definir critérios. Será que a gente precisa de critérios definidos para, a partir desse ponto, eu vou como rotina pedir uma elastografia ou encaminhar para um hepatologista, né? E o que eu acho que a gente tem que lembrar também é que não é uma doença que tem fim. Né? É uma paciente que vai ser acompanhada por você ao longo da vida, né? E isso talvez é dinâmico também. Então ela pode ter um fígado poupado no primeiro momento e aí engravida, ganha um pouco de peso e aí o fígado passa a ser acometido num segundo momento, quando ela fica pré-diabética, quando ela passa a ter dislipidemia. Então tudo é dinâmico. De repente no primeiro momento você entende que é só um SOP restrito ao ovário, mas no segundo momento talvez não, a dinâmica mudou e ela precisa então de uma avaliação mais completa. Mas eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é de sempre pensar, né? Sim. Pensar, discutir, talvez ver, analisar essa paciente dentro de um contexto multidisciplinar, né? Talvez até com a ajuda de um endócrino em alguns momentos. Sim. Eu acho que é a doença que vai transitar pelo... cá entre nós, né? Pelo nutricionista, pelo profissional de educação física, pelo dermatologista, pelo endócrino e o hepatologista também. Talvez o grande highlight dessa mesa falou o seguinte, essa doença também é do hepatologista. É sistêmica, né? Ela tem um time e que talvez o time, o momento de atuação, o estilo de vida a gente não negocia. E é exatamente o que você disse. Às vezes essa mulher está num momento que o estilo de vida dela está incrível, faixa de peso está bacana, está comendo direito, tá inteira metabolicamente. Ela engravida, aí não ovula, eu ajudo a ovular. Ovulou, engravidou, teve um ganho de peso excessivo na gravidez, depois ficou sedentária nos 2 primeiros anos do fase fígado. Profissional mudou, né? Vida real, exatamente. né? E aí essa mulher muda de perfil e talvez nesse momento eu tenha que mudar esse time de suporte multidisciplinar. Ela é uma paciente dinâmica e o tratamento da SOP é dinâmico mesmo, né? Sim. A ovulação, por exemplo, vai ser um ponto importante no momento da vida, mas talvez tenha outros momentos que agora está ovulando ou não. Fugindo um pouco dessa segunda pergunta, o inositol era desconhecido para mim. Você podia falar um pouquinho? O inositol, o inositol, na verdade, ele é um metabólico da glicose 6-fosfato. A gente tem produção de inositol. No mercado, a gente já tem várias formulações que o final, o nome é SOP. Né? Ele vem com uma proposta de melhorar o metabolismo de carboidrato, né? De alterar a absorção do adenal, e ele não vem com uma proposta de um tratamento único, até porque no mercado a gente não tem nenhum tratamento específico para SOP. Mas nesse compêndio de estratégias que poderiam melhorar o metabolismo de carboidrato, a gente tem falado muito do inositol. A gente tem formulações em comprimido, em sachê. E você começa já junto com a metformina. Você pode começar junto, eventualmente você pode até fazer uma paciente que não está fazendo metformina. Entendi. Entendendo que essa paciente, como base, ela tem resistência insulínica, né? E o medicamento tem muito pouco efeito colateral, a dose da literatura vai variar, mas geralmente a gente faz algo em torno de 2 gramas, então tem comprimido no mercado 600 miligramas, que você vai ter que fazer mais comprimidos, tem sachê de 2 gramas. Para você ter ideia, a gente consegue formulações hoje com ácido fólico e inositol, que é a proposta do pré-concepcional para pacientes com SOP. Lembrando disso, ele é a chave do tratamento? Não, mas é um dos arsenais com mas algumas... tem estudos com boa resposta. Com publicações bastante interessantes, né? Que eu acho que talvez seja uma das... Não é tão novidade, mas... E eu acho que vai chegar mais forte aí nos próximos anos são os agonistas de GLP-1, que eu acho que é um ponto bacana pra gente falar. Eu acho que a gente já tem liberação para uso nos pacientes diabéticos com SOP. Não tem ainda... E os estudos nos pacientes com SOP têm uma boa resposta, mas exclusivamente pacientes com SOP, sem obesidade, sem obesidade e sem diabetes, a gente ainda não está autorizado a usar, mas os estudos mostram bons resultados, essa paciente até em critérios de hiperandrogenismo, né, de retorno do ciclo ovulatório, então acho que o ganho de peso é muito importante, a gente tem usado com outras indicações na doença hepática gordurosa por outras, né, com outros contextos, então acho que vai ser para mulher com SOP também, a gente vai começar a estender, né, no seu caso. Assim. Sim, eu acho que é um caminho, né, trabalhar esse movimento de perder peso, diminuir resistência insulínica. Sim, é sempre aquela chave, né? É sempre aquela chave. Mas o que eu vejo no consultório, na prática diária, é que o agonista entra dando uma ajuda muito importante nesse paciente, até na autoestima e na perpetuação do exercício físico, porque o ganho de peso é muito bom, né? Para quem tolera, para quem pode pagar, porque é uma medicação ainda
peso, né? A perda de peso. A perda de peso é muito boa para quem tolera e para quem pode pagar. Então, é aquele paciente que vai se animar com a atividade física, vai se animar em começar a comer bem, né? Então, é o paciente, quando a gente começa a usar ele, consegue tolerar e o custo não é um impeditivo, os efeitos são muito bons e na esteatose a gente tem um bom efeito. Você né? falou um ponto que eu acho importantíssimo, né? Eu falei muito que a SOP não é uma condição só reprodutiva, a gente está dando foco na parte metabólica e acho que a gente tem que dar o foco na questão emocional, né? São mulheres que têm uma questão emocional muito importante, seja porque ela não menstrua, seja pelo padrão de deposição de gordura e a composição corporal, porque ela não engravida, pela pele dela, pelo padrão de pilificação. Então, a SOP, ela tem uma questão emocional muito grande. Então, se você tem um arsenal terapêutico, onde é como se fosse uma bengala que facilita com que essa mulher caminhe de uma forma mais leve, tem uma maior adesão aos tratamentos e uma resposta melhor. Então, acho que o análogo GLP-1 pode ser um caminho mesmo, né? Sim. Só que falta o quê? Uma medicação oficialmente, né, prescrita para paciente que tem SOP exclusivamente ainda, né? Dentro da síndrome metabólica. Essa indicação formal, mas com publicações que já começam a cada vez mais respaldar o uso, né? Sim. Vamos nos despedir, então? Vamos despedir, então. Obrigada, viu, pela oportunidade. Fizemos a 4 mãos, foi ótimo. Foi ótimo. Agora eu só quero fazer projetos de trabalho assim. Muito bom.